Boa noite, o meu nome é Soraya e eu tenho 25 anos. E o relato que eu trago aconteceu na minha família. Bem, eu sou a filha mais velha dos meus pais e tenho apenas um irmão 5 anos mais jovem que eu. Antes, eu não acreditava em lobisomens. E até quando os mais velhos falavam algo a respeito, eu respeitava. Mas por dentro, eu ficava com pena das pessoas, acreditando que eram inocentes e davam créditos a crendices e contos da carochinha. Mas hoje, eu sei que os mais velhos sempre falaram a verdade. Quando os meus avós se casaram, o meu avô tinha 50 anos e a minha avó 42. Ambos já haviam sido casados antes, sendo que a minha avó era viúva e nunca tivera filho. Já o meu avô era viúvo da primeira mulher, com quem teve 4 filhos, e depois morou com mais 3 mulheres em épocas diferentes, chegando a ter 2 filhos com a primeira amante e mais um com a segunda. E ainda mais tarde, 5 filhos com a terceira amante. Bem, são todos homens e já independentes. São pais de famílias e eles mal tinham contato com o meu avô. Agora o meu avô, ele adorava uma cachaçinha. Ele era da raparigagem e era um desgosto para as suas ex-mulheres. E elas não negavam que só o suportou porque ele as enlouqueciam na cama. E era um homem insaciável que nunca as deixaram na mão. A minha avó, por nunca ter engravidado do marido com quem foi casada por 23 anos, pensava que era estéril. E ficou despreocupada e muito surpresa ao se descobrir grávida com apenas 3 meses de casada com o meu avô. Eles se conheceram na igreja, quando a minha avó lutava contra a tristeza de ter perdido seu companheiro de vida. E o meu avô buscava em Deus forças para resistir à bebida, raparigagem e até envolvimento com jogos. E foi só bater os olhos na minha avó para o meu avô ter certeza que ela seria a sua esposa. E ele passou a cortejá-la. E com o término da gestação, a minha avó surpreende a todos ao dar à luz as gêmeas. Mariana, que era a minha mãe, e Marielle, que é a minha tia. O meu avô ficou maravilhado, pois ele sempre sonhou em ser pai de uma garota e se viu pai de 2 idênticas garotinhas. E isso só fortaleceu o amor do casal. E o meu avô, que era pedreiro, passou a se dedicar mais ao trabalho e à sua nova família, o que chateou muito as suas ex-mulheres, que alegavam que no tempo delas ele era um cão, e agora era um cordeirinho dominado. E com o passar do tempo, as filhas cresceram e se tornaram 2 lindas e atraentes mulheres. Porém, eram idênticas fisicamente, tanto que viviam sendo confundidas em várias situações. E apesar da espantosa semelhança, tia Marielle era muito recantada e amorosa com os meus avós, trabalhadora e benquisita por onde passava. Já a minha mãe era o oposto,
E apesar de ser a mais extrovertida, era também muito desajuizada e com vontade de viver intensamente. E aos 19 anos, se envolveu com um professor casado que fazia todos os gostos dela. O meu avô ficou tão envergonhado e desgostoso que a colocou para fora de casa. Mas a minha mãe fez o amante comprar uma casa na mesma rua do meu avô, só para irritar ele e a minha avó. E foi um escândalo na vizinhança saber que a minha mãe se envolvia com um homem 15 anos mais velho que ela, casado e pai de 5 crianças. Sem mencionar que ela fazia questão de ser vista transando loucamente com ele no carro. E até mesmo no sobrado da casa. O que deixava as vizinhas furiosas com ela. E para piorar, a mulher dele, quando soube, queria até matar a minha mãe. E chegou até a bater na minha tia Marielle, pensando que ela era a minha mãe. E só não aconteceu o pior, porque o povo se meteu avisando que ela estava batendo na pessoa errada. O meu avô ficou revoltado e foi bater na casa da mulher. E depois eles foram para a delegacia. E por pouco a mulher não parou na cadeia. A tia Marielle foi quem convenceu os pais a não prejudicar ainda mais a coitada. E com isso, a mulher pediu perdão à tia Marielle. E com 2 anos de envolvimento com a minha mãe, o professor sofreu um acidente na estrada e acabou falecendo. O meu avô até brigou com a minha mãe, que estava mais preocupada com a perca total do veículo do que com o amante que morreu carbonizado. A mulher dele chegou a implorar a minha mãe que deixasse ela velar o corpo dele na casa que ele havia construído para ela e para os filhos. E a minha mãe concordou, pois alegou que não queria mesmo velá-lo na casa dela. Porém, a ex-mulher do professor estava com segundas intenções e botou advogados para tomar tudo que a minha mãe construiu com o professor. Porém, de nada adiantou. Apaixonado, o professor colocava tudo que comprava no nome da minha mãe. E ainda deixou um bom dinheiro para ela no banco. Porém, como ele não se divorciou, a pensão ficou para os filhos. Mas como eram de menores, acabou ficando para a mãe deles. Um certo dia, tia Marielle participou de uma excursão da igreja para Aparecida do Norte. E lá ela conheceu o meu pai. Surpreendentemente, ambos se apaixonaram e começaram um namoro inocente. Contudo, o meu pai, até mesmo por ser de uma família de poder aquisitivo, estava acostumado a se envolver intimamente com as mulheres que se relacionava. E não sabia o que fazer para convencer a minha tia Marielle a se entregar como mulher para ele. E sempre que ele falava de chegar junto, ela colocava Deus na história e alegava que para tudo tinha um tempo e que o que tivesse de ser seria. Ele admirava a decência e o fato dela ser virgem, mas não estava nada à vontade com a recusa dela e de ficar só nos carinhos e beijos. E foi quando ele decidiu participar de uma festa às escondidas dela, para ver se conseguia dar uma aliviada no negócio
que estava o enlouquecendo. Havia um clube muito movimentado, chamado Perereca em Chamas. E assim que ele entrou naquele estabelecimento, se deparou com a minha mãe no meio da bagunça, toda destrambelhada, e dançando numa roda de machos que gritavam, assobiavam e aplaudiam. Na época, a música do momento era Na Boquinha da Garrafa. E minha mãe se acabava com os shortinhos bem colados, uma blusinha insinuante e os cabelos soltos e descendo e requebrando loucamente, e esfregando com vontade a bolacha recheada na boquinha da garrafa, enquanto os homens enlouquecidos comemoravam e aplaudiam a ousadia dela. Ela chegava a pedir palmadinhas e pirava feito uma depravada de rua. O meu pai ficou pasmo e sem ação vendo aquilo. A tia Marielle até que havia falado que tinha uma irmã gêmea e tudo mais, mas ele não prestava atenção no que ela dizia. Queria mesmo era furar o couro e romper o selinho da caverninha intocada. E até então ele não conhecia a minha mãe, e pensou que a mulher que se exibia para os machos assanhados era a minha tia Marielle. E naquele momento ele nem sentia mais os pés no chão, e ficou trespassado de raiva. E furioso, ele foi até ela, a pegando pelo braço e jogando na cara dela que ela era mesmo uma safada. E como que ela se fazia de pura? Então, era essa a santidade que ela arrotava. Surpresa e ultrajada, a minha mãe perguntou quem era ele e se ele estava ficando louco, já que ela nunca viu ele em toda a sua vida. Perplexo, o meu pai alegou como ela não sabia quem ele era, e furioso saiu a arrastando, alegando que ele era o otário que caiu na conversa dela e que a tratava com todo o respeito, enquanto ela tirava sarro da cara dele, se oferecendo para um monte de babacas pervertidos. A minha mãe alegou que ele era um louco, e foi então que um princípio de tumulto aconteceu. E foi quando ele alegou que a levaria para a casa dos pais dela, para desmascará-la e mostrar quem ela realmente era, e como se vestia para atiçar os machos. Nisso, a minha mãe sacou que ele a estava confundindo com a minha tia Marielle, e tentou explicar que não era a namorada dele. Ele, porém, não quis saber de conversa, e a jogou no ombro, a levando até o carro, enquanto ela o esmurrava e o xingava de tudo quanto era nome. A sorte foi que os seguranças interviram em favor dele, já que ele alegou ser o namorado da perdida que se exibia na pista de dança, e que a levaria para a casa dos pais dela para desmascará-la. E quando meu pai chegou à casa dos meus avós com a minha mãe, foi gritando pelo meu avô e chamando a atenção dos vizinhos. Aquilo foi um verdadeiro barraco. Porém, ao se deparar-se com a tia Marielle vestida com a camisola de dormir, ele ficou pasmo e muito sem jeito. Furiosa, a minha mãe alegou que havia dito que não era a tia Marielle, e que ele a levaria de volta para a festa de onde a tirou.
A tia Marielle ficou pasma e queria entender o que o meu pai fazia no Perereca em Chamas, já que ele alegou que iria deixar uma tia no aeroporto e de lá voltaria para casa. Ele prometeu que explicaria tudo, mas que no momento iria levar a minha mãe de volta para a festa, já que ela estava inconformada em ser retirada da sua diversão. Os meus avós alegaram que a minha mãe era um caso perdido, mas ela gritou que não morava mais com eles e que era jovem e queria mesmo era se divertir. E depois voltou-se aos vizinhos, perguntando o que eles estavam marocando, e mandou que eles deixassem de ser fofoqueiros e fossem dormir. Alguns até a chamou de perdida, e ela mostrou o dedo do meio para eles. Muito constrangido, o meu pai prometeu que explicaria tudo à tia Marielle e saiu com a minha mãe. Porém, assim que os dois entraram no carro e já se deslocavam para a festa, a minha mãe alegou que estava prestes a levar um admirador para se divertir na cama dela e que ele estragou tudo. Muito sem jeito, ele alegou que perdeu a cabeça quando a viu se mostrando para um monte de marmanjos depravados. A minha mãe começou a sorrir e disse que, diferente da namoradinha beata dele, ela gostava de aproveitar a vida e que estava louca para ser beijada e liberar a pepeca até o raiar do dia. E seria para o primeiro homem que desse mole para ela. E que pouco se importava com quem fosse. E nisso, o meu pai parou o carro e disse que, se era assim, ela poderia dar para ele. Alegou que não era nenhum otário para levar mulher para os outros caras, estando ele matando o cachorro a grito. E diante disso, a minha mãe falou que ele era um cunhadinho muito do safado e que, pelo jeito, a sua irmãzinha não estava dando conta. E diante disso, ele confessou que era isso mesmo que estava acontecendo. Então, eles se pegaram loucamente, acabando indo para um motel onde fizeram todo tipo de loucura. O meu pai ficou surpreso com o quanto a minha mãe era louca e sabia fazer as coisas. Porém, no dia seguinte, bateu um arrependimento louco. E quando ele acordou, a minha mãe já havia sumido do motel, juntamente com a metade do dinheiro que ele tinha na carteira. Ele compreendeu que ela precisou pagar um táxi e tudo mais, mas estava muito confuso e se sentindo culpado. E quando foi ter com a tia Marielle, ele mentiu que, ao regressar do aeroporto, viu a tia Mariana entrando no clube e que pensou que ela fosse a sua namorada. E depois daquele dia, o meu pai ainda passou um mês cortejando a tia Marielle. Mas daí passou a não mais visitá-la com a mesma frequência, até que ele sumiu completamente. A tia Marielle era muito apaixonada por ele e sofreu muito com o abandono dele, mas decidiu que não o procuraria ou se humilharia para ele. Os meus avós ficaram com o coração cortado de pena dela, mas chegaram à conclusão
que o meu pai era mesmo um cafajeste. A tia Marielle andava murcha e chorando pelos cantos, mas fazia o possível para não preocupar os pais. Embora perdeu até o apetite e só queria ficar em seu quarto. E foi quando a minha avó falou de uma vaga de trabalho no armarinho. E ela aceitou concorrer à vaga. E por sua beleza, ela foi contratada e caiu de cabeça no trabalho. Já estava até mais conformada de ter perdido o meu pai. E foi quando veio a surpresa. A minha mãe estava grávida de mim. E o meu pai procurou os meus avós desesperado, para que eles convencessem a minha mãe a não abortar o filho deles. Foi então que tia Marielle descobriu que os meus pais estavam juntos há 5 meses. Justamente o período que ele a abandonou. E aquilo foi uma dor sem tamanho para ela. Tanto que ela evitava até se aproximar da minha mãe e do meu pai. A minha mãe tentava entrar no assunto com ela, mas ela se afastava. Preocupada, a minha avó tentava fazê-la entender que a minha mãe não o obrigou a fazer nada. E que o meu pai foi mesmo um canalha com a Marielle. Mas que agora ele estava com a minha mãe e que nada poderia ser feito a respeito. E que, por outro lado, ela não queria desunião entre as suas filhas por conta de um homem sem caráter e aventureiro. Com isso, os meus avós convenceram a minha tia a perdoar a irmã. E depois conseguiram convencer a minha mãe a levar a gestação até o último mês. E devido à gravidez, a família voltou a se unir. Porém, tia Marielle evitava muita conversa com a minha mãe. E nem dirigia a palavra ao meu pai. E ela até tinha crises de choro com a simples aproximação dele. E se mostrava muito magoada e ressentida. E depois do meu nascimento, a minha mãe voltou a se destrambelhar. Ela me deixava na casa da minha avó e se mandava para as festas ou casa das amigas. O meu pai a vivia buscando nas farras e eles brigavam feio. Ele alegava que ela era uma mãe e que deveria pensar mais em mim antes da sacanagem com as amigas pilantras. E nisso, ela dizia que ele foi quem fez questão de eu nascer e que ela não se empataria com filho algum. Bem, como a minha avó já era idosa, a tia Marielle ajudava a cuidar de mim. A minha mãe sempre chegava bêbada e fazendo escândalos na casa da minha avó. E foi quando ela brigou feio com a tia Marielle. Disse que a minha tia era uma dissimulada e que cuidava de mim porque era louca pelo meu pai. E as duas saíram nos tapas. E o meu pai logo chegou no meio da confusão. Defendeu a minha mãe e alegando que mesmo ela dando desgosto a ele, era ela que ele amava e que não queria mais ver a tia Marielle cuidando de mim. Os meus avós maternos odiavam a atitude dos meus pais e os acusavam de serem dois mal agradecidos
e alegavam não querer saber nem do meu pai e nem da minha mãe, pois gostavam apenas de mim, que era a maior vítima das palhaçadas deles. Eles, porém, alegaram que me levaria da casa dos meus avós e deixaram a minha avó chorando preocupada com o fato deles me arrancarem do berço pela madrugada e saírem feito loucos num carro em alta velocidade. E o casal chegou até a casa dos meus avós paternos, mas estes os expulsou, alegando que poderiam até ajudar financeiramente, mas os meus pais que se virassem, até mesmo porque não aprovaram a relação deles, e que se o meu pai não fosse o seu único filho, ele nem continuaria mais trabalhando na empresa do meu avô. Eles alegaram que o meu pai desperdiçou a sua vida perdida de rua e procurou uma filha que eles nem sabiam se era realmente dele. A minha mãe por pouco não estapeou a minha avó e ficou ali a chamando de bruxa do demônio. E disse que se eu não fosse filha do meu pai, então eu era filha do marido dela. E o jeito foi eles me deixarem na casa dos meus avós maternos outra vez. Mas exigiram que não queriam que a minha tia nem se aproximasse de mim. Os meus avós maternos foram falar com a tia Marielle e alegaram que ela fez mal em brigar com a minha mãe, pois agora ela estava proibida de cuidar de mim. A tia Marielle alegou que brigou com a irmã por ela ser uma descarada, e não pelo marido dela, como ela estava pensando. Com 2 dias da confusão, a minha tia cuidava de mim, enquanto a minha avó tomava banho. E a minha mãe viu. Então ela fez um drama, não me deixando mais na casa da minha avó, alegando que só voltaria a me deixar lá quando a minha tia não estivesse por perto, pois preferia até me deixar na casa de uma desconhecida, até ela e o meu pai voltarem da festa. Tia Marielle via o sofrimento dos meus avós e não poder me ter por perto, e decidiu deixar o emprego e aceitar uma proposta de trabalho em um sítio indicado por uma conhecida dela. Diante disso, ela saiu da casa dos pais e foi trabalhar num sítio numa cidade vizinha. Os meus avós ficaram tristes por ela sair de casa, mas ela ligava para eles uma vez por semana. E eu passei a ficar novamente com os meus avós. O meu pai até contratou uma babá para ajudar a cuidar de mim. E foi quando a minha tia ligou para os meus avós e contou que estava noiva e de casamento marcado com Luciel. Luciel era o dono do sítio que ela trabalhava como cozinheira. E aquilo foi uma grande surpresa, até mesmo porque a notícia veio com apenas 4 meses que ela trabalhava no sítio. Os meus avós quiseram conhecer o futuro genro e se depararam com um homem de grande formosura, mas de poucas palavras, jeito de caipira e muito machista. O fato dele morar com a mãe dele no sítio fez com que a minha avó pensasse que a tia Marielle ficaria sendo conduzida pelo marido e pela sogra.
E para piorar, a tia Marielle estava diferente e não se mostrava empolgada com o casamento. O casamento aconteceu no sítio e nenhum amigo da família do meu avô recebeu o convite. E apenas os meus avós compareceram, pois os meus pais e eu estávamos viajando para a Argentina. A minha avó mal falava com a tia Marielle e achou tudo muito esquisito. Luciel era muito trancado e a tia Marielle parecia muito submissa e sempre preocupada em agradar o marido. E assim que eles se casaram, a tia Marielle deixou de ligar para a minha avó e não dava mais sinais de vida. Nos primeiros meses, os meus avós decidiram dar espaço para os recém-casados. Contudo, com 9 meses do casamento, decidiram fazer uma visita para a minha tia. A minha avó ficou pasma ao ver a minha tia muito magra e com uma avançada gestação. Ainda assim, ela continuava trabalhando com a sogra na arrumação da casa e preparo de comida para os peões. A minha avó perguntou pelo fato dela não avisar nada sobre a gestação, ao que ela alegou não querer dar trabalho ou preocupação. Quando Luciel chegou para o almoço, a tia Marielle se apressava em atender todas as necessidades dele. Teve um momento que a minha avó foi buscar água para ele, e ele alegou que a mulher dele estava ali para isso. E aquilo deixou a minha avó apavorada e desconfiada que a minha tia era maltratada. Luciel, no entanto, mal comeu e foi logo se despedindo. E saiu com os peões para os plantios. E foi quando a minha avó resolveu ajudar a tia Marielle. A mãe do Luciel se mostrava muito trabalhadora, mas também não era de falar muito. A minha avó não quis saber o sexo do bebê, ao que a minha tia disse que era um garoto e que se chamaria Muriel. E só naquele momento a minha avó viu uma expressão de felicidade no rosto da minha tia, que a levou ao quartinho do bebê que ela e o Luciel arrumaram. Quando a minha avó saiu da casa da tia Marielle, ela chorou e alegou ser a culpada da minha tia se encontrar naquela situação. Ela repetia que sentia que a tia Marielle não estava bem e que precisava cuidar dela de alguma maneira. O meu avô alegou que talvez a minha avó estava exagerando e que a tia Marielle só estava se comportando como uma mulher casada, diferente da minha mãe, que se comportava como uma rebelde sem causa. Na semana seguinte, ao visitar a tia Marielle, a minha avó foi informada que nem ela, nem o marido e nem a dona Adelaide, sogra dela, estavam no sítio. E a minha avó quis saber de mais informações, mas ninguém dizia mais nada. E com uma semana do ocorrido, a tia Marielle visitou a minha avó com o Luciel e o seu filho Muriel. Ela explicou que havia tido a criança no final de semana que ela a visitou. Por isso, não tinha ninguém em casa além dos empregados. O meu avô
estava construindo um quartinho no quintal. E o Luciel fez questão de ajudá-lo, alegando que era o seu genro e tinha o dever de ajudar. E com isso, ele e o meu avô conversaram muito pela primeira vez. Tanto que o meu avô tirou toda a má impressão que tinha dele, só o julgando um homem discreto que não gostava de dar o que saber de sua vida de casado. E foi quando os meus pais chegaram para visitar os meus avós e se depararam com o Luciel e a tia Marielle almoçando com os meus avós. A minha mãe ficou surpresa com o quanto seu cunhado era bonito, embora um tanto descuidado com a aparência, já que tinha barba e se vestia como um caipira. A minha mãe se sentiu encantada com a formosura e imponência que o cunhado demonstrava, mas soube disfarçar. E depois dos cumprimentos formais, a tia Marielle, mesmo um tanto incomodada, apresentou Muriel à minha mãe, que ficou perplexa com o quanto seu sobrinho era lindo, ficando admirada com a tonalidade verde dos olhos dele. Diferente da minha mãe, a tia Marielle era muito cuidadosa com o bebê. E o meu pai ficou fascinado ao ver os cuidados dela com o filho, e também pelo fato dela ter dado um filho homem ao marido. Tia Marielle até procurou ser educada com meu pai, mas não conseguia disfarçar o quanto se sentia incomodada com a aproximação dele. A minha mãe não se conteve e comentou que o Luciel era muito bonito, e que a minha tia conseguiu um partido e tanto, e que pelo jeito ela teve muita sorte. Diante disso, o Luciel declarou que quem teve sorte em ter conseguido conquistar o coração de uma mulher tão admirável, talentosa, trabalhadora e serena foi ele. Bem, aquele foi o último dia em muitos anos que o Luciel teve na casa dos meus avós. E com 3 meses de visita, a minha avó decidiu visitar a tia Marielle e soube que ela e o esposo haviam se mudado para o sul do país e agora estavam no Mato Grosso do Sul. Dona Adelaide, a sogra dela, continuava no sítio, porém, ao invés do Luciel, um empregado de confiança era quem cuidava dos trabalhos da propriedade. A minha avó ficou muito intrigada e quis saber o que estava acontecendo, ao que a dona Adelaide comentou que o casal decidiu passar um tempo respirando outros ares. E com o passar do tempo, os meus pais tiveram a Carolina. E a minha mãe entrou para a igreja. E com isso, eles amadureceram. E já não iam mais para festas e eram mais cuidadosos com as filhas. Mas tanto a minha mãe quanto o meu pai se sentiam arrependidos em terem se casado muito jovem. E faziam 3 anos que os meus avós não viam a tia Marielle. E neste período, o meu avô ficou muito doente, e a dona Adelaide foi avisada que ele não queria morrer sem ver a tia Marielle. E com 3 dias que a sogra dela foi informada, a tia Marielle, Muriel e agora
Dois idênticos garotinhos, de nomes Jadson e Jadiel, vieram ter com o meu avô. E diferente do Muriel, estes tinham os olhos castanhos como os da minha tia e do esposo dela. E como todos já imaginavam, só deu tempo do vô Domingos rever a filha, conhecer os netos, e então logo depois faleceu. Luciel procurou correr atrás dos trâmites para que o meu avô fosse enterrado com dignidade. Já a minha mãe ficou em choque e só conseguia suplicar ao pai que a perdoasse por todos os desgostos que ela deu como filha. O meu pai apoiava a minha mãe, que, se sentindo culpada, alegava que foram os desgostos que ela deu que matou o pai dela. Já a tia Marielle, apesar de triste, apoiava a minha avó. O Luciel pediu para a minha mãe não se torturar com a partida do pai. E revelou também que perdeu o pai e os seus 5 irmãos, mas que a solução era valorizar quem lhe restou. Ele lembrou que ela ainda tinha a minha avó e que deveria apoiá-la, já que ela seria a pessoa que mais precisaria de apoio, pois perdeu o companheiro de vida. Terminando o sepultamento, a tia Marielle ficou na casa da minha avó por uma semana, até que a missa do 7º dia fosse celebrada. E depois voltou para o sítio da cidade próxima. Mas embora visitasse a minha avó, ela procurava se manter afastada da família. Bem, os anos passaram e minha mãe descobriu o caso do meu pai com uma secretária e por isso decidiu se separar dele. Desesperado, ele jurou que foi apenas um vacilo e prometeu nunca mais fazer aquilo. Contudo, não teve jeito. Eles se divorciaram e, por vingança, o meu pai tomou a nossa guarda. E embora vivêssemos na casa dos nossos avós maternos, já que os paternos não gostavam de nós, por esse período a minha mãe entrou para a faculdade de engenharia e conheceu uma professora lésbica, com quem se envolveu por 5 anos. Assumiu que não queria mais saber de homem e que agora gostava mesmo era de esfregar a bolacha em outra, e que estava feliz como nunca. O meu pai chegou a dizer que era uma nojeira mesmo. Porém, ela gritou que a vida e o corpo era dela e que ele não tinha nada a ver com o que ela fazia ou com quem se divertia na cama. E que se ele quisesse saber, a Fernanda fazia muito melhor que ele. E com 1 ano de relacionamento sério, ela se mudou para a casa da amante e não escondia de ninguém que estava unida a outra mulher. Inclusive, as duas se beijavam e namoravam publicamente. O meu pai, ressentido, se casou com a sua secretária. E por incrível que pareça, os meus avós paternos alegavam que agora ele estava com uma mulher de verdade e que havia tomado jeito na vida. O meu pai até convidou a minha mãe e sua esposa para a festa de casamento. E por incrível que pareça, a minha mãe compareceu bem produzida e com a Fernanda. E ambas deram um show à parte na pista de dança. A minha avó paterna
até tentou expulsá-las da festa. Mas a minha mãe alegou que eram convidadas e que não tinha satisfação a dar para uma velha bruxa gagá. E ela era uma velha agorenta que sempre desejou o seu mal. A minha avó alegou que não ficaria mais nenhum momento naquela palhaçada. Ao que a minha mãe gritou que ela já ia tarde. O meu pai tentou acalmar a minha avó, mas ela se foi. Contudo, a felicidade do meu pai com a Johanne Cristina durou por pouco tempo, pois 4 anos depois do casamento ele enviuvou-se, devido a um parto mal sucedido que levou até o filho que tivera. 2 anos depois da viuvez do meu pai, a minha mãe descobriu que estava sendo traída pela companheira e se separou dela. Apesar do desespero da Fernanda em ser perdoada por ela e reatarem o relacionamento amoroso, a minha mãe foi firme em dizer que não aceitava traição. E diante disso, as duas se separaram. E a minha mãe levou metade de tudo que a Fernanda adquiriu durante o tempo que estiveram juntas. E foi quando a minha mãe saiu para um festejo no interior. E já caindo de bêbada, reencontrou meu pai e amigos dele. O meu pai, preocupado com ela ser arrastada por um aproveitador, que só aproveitasse do estado dela para se aliviar e quem sabe até matá-la, decidiu levá-la para a pousada que estava hospedado. E lá, os dois tiveram uma recaída e transaram loucamente em várias posições e em todos os buracos possíveis. E como sabia que a minha mãe viveu com outra mulher, o meu pai caiu de boca na manga e até usou os dedos. E o resultado não foi outro. Eles voltaram a namorar. E em pouco tempo se casaram outra vez. E isso foi o desgosto da minha avó paterna, que se recusou a comparecer ao casamento do próprio filho. Eu já estava com 18 anos e namorava um sócio viúvo do meu pai. Porém, ele era muito carente, grudento e possessivo. Vivia me cercando de presentes e mimos, mas era muito inseguro. Sem mencionar que a manjuba era bem pequena e muito fina, mas dava pro gasto. Tivemos uma briga feia, por ele ter dormido na casa da sua ex-cunhada. Ele me jurou que não ocorreu nada entre eles, e só quis ser gentil, usufruindo da presença da sua ex-sogra, a quem amava como uma mãe. Mas aproveitei a ocasião para fingir que estava muito enciumada e ofendida, e decidi passar um tempinho na casa da tia Marielle. Se fosse em outra ocasião, o Erivelton não deixaria. Mas como eu estava me fazendo passar por mulher ofendida, traída e desesperada de ódio, ele não se incomodou. E só exigiu que eu ligasse para ele todos os dias. Confesso que ele é um coroa lindo e bem cuidado, muito cheiroso, carinhoso, trabalhador e honesto. Mas eu, como toda garota jovem, queria viver algo menos sério e me aventurar em outras toras mais compridas e famintas. O Erivelton pegava muito no meu pé. E por outro lado, eu não sei o que deu em mim para querer ficar um tempo na casa da tia Marielle. Eu não via os meus primos ou ela há muito tempo, e nem redes sociais eles tinham.
e ao que eu sabia, eles moravam no meio do nada, em meio a plantações e muitos bichos esquisitos e fedorentos. A minha tia ficou até surpresa com a minha ligação, mas concordou. Imaginei que me depararia com um vilarejo empoeirado e cheio de estercos, com muitos vizinhos espiando pela janela e um monte de matutos mascando fumo e cuspindo pela rua. A minha tia com a pele queimada de sol e os cabelos cheios de fios quebrados, e mais envelhecida que a minha mãe e mal cuidada. Então, imaginei os meus primos magrelos, barrigudos, cachaceiros e com dentes estragados, vestidos como caipiras, com capim enfiado entre os cacos de dentes que lhe restavam, cuspindo no chão e falando como matuto, fedendo a cavalo e com um chapéu de palha na cabeça, e sempre sujos de terra e molhados de suor. E eu até me arrependi de ter inventado de ir passar alguns dias com eles. Porém, ao chegar ao vilarejo que eles moravam, me deparei com a minha tia bem vestida e bem cuidada. E apesar da espantosa aparência que tinha com a minha mãe, ela parecia até bem mais conservada. E assim que chegamos à casa dela, me deparei com a sogra dela. Mas nenhum dos homens estavam em casa. Todos estavam na lavoura, ou nos currais, ou até mesmo no campo, cuidando dos animais e das plantações com os peões da fazenda. E como não estava acostumada à vida no campo, resolvi dormir no quarto que a minha tia reservou para mim. E quando despertei, já cansada da viagem, caprichei no banho e no look e saí do quarto. E foi quando me deparei com a minha tia e a sua sogra servindo comida para um monte de peões barulhentos. E para minha surpresa, o Luciel, esposo dela, estava mais lindo do que nunca. E apesar de ter quase a idade do meu namorado, ainda era muito jovem e charmoso. E pelo volume na barguilha da calça, ele tinha uma anaconda bem no meio das pernas. E foi quando me deparei com um jovem rapaz de encher os olhos. Cabelos lisos com enormes franjas, alto, pele clarinha, esbelto, do abdômen retinho e em dias, braços fortes e trabalhados nos músculos, pernas grossas, com um rosto belíssimo, com costeletas e barbas bem feitas, e um par de olhos verdes muito lindos. As minhas pernas ficaram bambas, e uma onda de desejo me possuía. Os meus bicos do peito ficaram rígidos, e naquele momento as minhas partes íntimas ficou ensopada e babando loucamente, tanto que a seiva escorria pelas minhas raízes. Eu mal conseguia respirar, a minha garganta estava seca e o meu coração bateu acelerado, e os meus buracos se comprimindo loucamente, implorando para serem visitados por aquela anaconda. Aquele jovem garoto era um homem lindíssimo de encher os olhos e enlouquecer qualquer mulher. E aí, bichinha, tá lembrado de mim não, sou? Sou eu, Muriel, teu primo. Ele comentou sorrindo, se aproximando de mim e me dando um abraço que me fez até gemer.
Bem, pensem vocês num homem do corpo rígido e cheiroso. Embora houvesse um cheiro de suor misturado com perfume, o que deixava os meus instintos femininos enlouquecidos. Gaguejando, eu até comentei que ele estava um gato. E nisso, ele sorriu e disse que estava solteiro e matando cachorro a grito. O Muriel falou em tom de brincadeira, mas eu estava fascinada. Mal me recuperei dessa e me deparo com mais 2 moleques idênticos e muito lindos, de apenas 15 anos. Eles eram o Jadson e o Jadiel. E nem pelo no rosto eles tinham, apenas pelugens novinhas de moleques. Porém, notei que todos tinham o mesmo cheiro de homem, e a minha mente pirou. Os meus primos eram belíssimos, e embora novinhos, muitos viris, charmosos e com uma presença enlouquecedora. Me senti atraída pelos 3, mas o Muriel, por ser o mais velho, foi a atração mais intensa. E logo me sentei para almoçar na mesa da família, e ficava admirando a beleza, masculinidade, educação, simplicidade dos meus... Educação e simplicidade dos meus 3 primos. E por um breve momento, os filhos caçulas da minha tia se levantaram para buscar uma jarra de água. Então eu dei uma bela secada neles. O Jadiel e Jadson eram idênticos, branquinhos, com cerca de 1,65 m de altura. Esbeltos, porém de corpos definidos. Tinham os cabelos lisos e ondulados, olhos de um castanho lindíssimo, e o corpo mais desenvolvido que os garotos de sua idade. Eram muito bonitos mesmo. Dentes branquinhos e bem cuidados, e uma sedução nata. E até o Luciel, o pai deles, mexia com a minha líbido. Mas eu precisava colocar a cabeça no lugar e me comportar com respeito. Os homens daquela casa eram todos lindos, bundundinhos, charmosos, viris, meios cambotinhas e muito gentil. Diferente dos peões que, embora tivessem alguns bonitos e jovens, não chegavam ao nível de beleza do patrão e dos patrãozinhos. Após o almoço, os peões tiraram um cochilo pelos cantos do imenso refeitório. Dona Adelaide e a minha tia recolheram as louças para lavar. Enquanto isso, o Luciel e os meus primos foram tomar banho para descansarem. E eu ainda pensava neles. E quando o celular tocou, era o Erivelton, um estraga-prazer que não saía do meu pé. O sítio era bem cuidado e limpinho, e mesmo os currais de porcos e mangueiros de vacas eram o tempo todo limpo. Os gêmeos cuidavam dos vários currais de porcos e da alimentação deles. Muriel cuidava das vacas do mangueiro. Era ele que acordava cedo para retirar o leite que era vendido para os comerciantes. O tio Luciel se dedicava às plantações, capinas e retirada de ervas que poderiam prejudicar as plantações e o gado. Já os galinheiros eram cuidados pelas mulheres. Os peões recolhiam o gado do campo e ajudavam o tio Luciel. Havia também baias de cavalos, e eram aproximadamente 12 equinos. Estes eram alimentados por um rapaz chamado Guilherme. Esse
tinha um jeitinho de gay. E de fato, embora tivesse apenas uns 16 anos, já era gay assumido. Ele morava com os avós e sonhava trabalhar numa fazenda. Mas os fazendeiros tinham preconceito por ele ser afeminado. Alguns caras até riam dele e até faziam piada por conta do seu jeitinho. Já o tio Luciel o contratou como qualquer outro trabalhador e deixou claro que exigia que ele fosse respeitado como todos que trabalhavam na propriedade e que não admitia homofobia em suas terras. Ele era o único trabalhador que não tinha restrição em frequentar a casa principal sem a presença do tio e dos meus primos. E fazia favores para a dona Adelaide e para a minha tia com frequência. Sem contar que os meus primos pareciam gostar muito dele e eram cheios de brincadeiras. Chamavam o Guilherme de Gui e brincavam fingindo brigar por ele. Muriel era o mais brincalhão e cheio de gracinhas com o Gui. Vivia dizendo que as garotas não estavam com nada e que queria mesmo era o Gui. Diante disso, os seus irmãos diziam que ele que tirasse o cavalinho da chuva, pois o Gui era apenas deles. O Guilherme sorria e pedia para eles terem calma, pois ele poderia ser dos três sem problema. Mas este tipo de brincadeira eles só faziam quando não estavam os outros peões por perto. O tio Luciel até dava bronca neles e dizia que não queria saber de desrespeito com o Gui, e que caso algum deles mexesse com ele, ia casar com ele para deixar de ser safado. Pois o Gui era moço de família e estava sob a sua responsabilidade. O certo era que o Guilherme era o funcionário mais chegado à família. E apesar de morarem no campo, o vilarejo era muito movimentado. A tia Marielle e a sogra faziam queijo artesanal e tinha 2 funcionárias para ajudá-las. E também administravam uma granja que abastecia as padarias locais. Na propriedade, todos eram muito trabalhadores. O tio Luciel e os meus primos saíam para fazer compras de rações, equipamentos e tudo mais. E além disso, os meus primos, o Guilherme e alguns peões estudavam à noite na escola da vila. E eu me sentia bem acolhida e passei a ajudar a minha tia e a sua sogra. Notei que alguns peões me olhavam com um certo interesse, mas eu os ignorava, até mesmo porque estava de olho no Muriel. Tanto que eu adorava entrar escondida no quarto dele para cheirar suas camisas suadas. No 3º dia que eu estava na casa da minha tia, já pelas tantas da noite, eu percebi uma movimentação da família. Eles pareciam agitados e caminhavam pela casa, tomando cuidado para não me acordar. E como eu estava exausta, procurei não dar valor. Porém, ouvi o barulho de uivos parecido com lobo ou animais da mata. Fiquei apavorada, pois parecia que passos pesados rondavam a casa. Cheguei a ouvir os barulhos dos animais assustados e logo senti um cheiro de enxofre. Aquilo foi esquisito e meio assustador, mas eu decidi cair mesmo foi no sono. E no dia seguinte, as funcionárias comentavam que lobisomens andaram rondando a fazenda
eu até sorri, mas a sogra da minha tia me repreendeu, alegando que lobisomens sempre rondavam a propriedade. E diferente das outras propriedades que mandavam bala nos bichos e faziam alarde, a ordem na propriedade era manter as portas fechadas e reservar alguns porcos para alimentar os bichos. A dona Adelaide alegou que o segredo das criaturas para não dar prejuízo em suas terras era o seu respeito que ela aprendeu a dar aos bichos e ensinou os funcionários a não mexer com eles e deixá-los matarem a fome. Também era proibido comentar alguma coisa fora da propriedade, pois havia uma organização chamada Descobre, que caçava e exterminava os bichos. Ela contava que no Mato Grosso do Sul, muitos lobisomens foram exterminados. Entre eles, uma família lupina que ela conheceu, e que era composta de um casal e seus 6 filhos. Ela comentou que os agentes do Descobre invadiram a propriedade covardemente e mataram o pai e tocaram fogo em tudo com seus lança-chamas. A mãe, muito triste, viu seus filhos gritando em meio às chamas e só conseguiu escapar com o recém-nascido que ainda amamentava. A dona Adelaide até chorou, alegando que todo ser vivo merece ser respeitado. E nascer com uma sina não fazia ninguém inferior ao outro. E por isso que ela não tinha preconceito com gays, deficientes físicos ou pessoas com síndromes ou transtornos. E detestava gente preconceituosa. E também relatou que anos atrás, o Descobre andou rodando pelo vilarejo. Mas felizmente, nenhum lobisomem foi encontrado. Alegou que provavelmente os lupinos se mudaram e só regressaram quando a ameaça se foi. Com uma semana que eu estava na propriedade do tio Luciel, decidi me refrescar no rio não muito longe da casa. Era por volta de 8 da noite, e aquela noite estava muito clara. E foi quando me deparei com o tio Luciel e a minha tia se amando no rio. De fato, ele era um homem muito lindo fisicamente e amava a minha tia com muito carinho. Ambos sorriam e brincavam como um casal de namorados adolescentes. Eu fiquei perplexa com a manjuba imensa e grossa que ele tinha. Ele a tomava nos braços e a beijava enquanto a penetrava. E pelo jeito, eles só curtiam mesmo papai e mamãe. E fazia aquilo num clima romântico e apaixonado. Eu fiquei tão louca que acabei me tocando. E antes deles me perceberem, eu saí do local. Porém, eu mal me afastei e ouvi barulhos de algo estranho e um cheiro de enxofre se espalhando pelo vento. Ouvi barulhos de gemidos e aquilo me fez voltar para ver o que se passava. Imaginei que alguém havia os surpreendidos e os atacado. Mas para o meu espanto e choque, o tio Luciel se contorcia enquanto a sua forma mudava. Pensei que estava tendo um pesadelo, mas vi o tio virar uma criatura assustadora, um ser tenebroso, com corpo coberto de pelos escuros e semelhante a um urso, com cabeça de cão, orelhas pontudas, grandes presas que mal cabiam na boca, dentes ameaçadores
e a sua boca babava. Ele se levantou e ficou sobre duas patas, com uma postura humanoide. As patas superiores terminavam com uma mão que lembrava de um ser humano, mas com enormes garras que lembravam os felinos de grande porte. As patas inferiores começavam com coxas que lembravam de um ser humano, mas tinha 2 joelhos em cada pata. O primeiro era como o padrão humano, mas o segundo, que ficava mais abaixo, era invertido, e os pés eram enormes, terríveis e grotescos. Eu fiquei pasma e não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquilo era um lobisomem. Os pelos da cara desgrenhados, os olhos amarelos e meio fosforescentes. Segurei-me para não gritar de pavor. E imaginei que a minha tia seria devorada por ele. Mas, para o meu espanto, a tia se aproximou dele, o cheirando e fazendo carinho. E logo ela se ofereceu como mulher, e eles transaram loucamente. Aquele bicho grunhia e gemia enquanto a possuía. E eu não conseguia acreditar no que estava vendo. E fiquei ali escondida atrás de uma árvore parada e sem saber o que fazer. E depois de um longo tempo, o monstro se afastou da minha tia e correu para a mata. E ela parecia anestesiada de prazer e continuou deitada no chão gemendo, até que ela entrou no rio. E só então que eu corri para casa apavorada. Agora eu entendia muitas coisas, mas não sabia nem o que fazer. E tudo o que eu queria era ir embora. Mas não sabia como fazer aquilo sem chamar a atenção. O meu desespero era grande, mas ao mesmo tempo eu procurava pensar que o tio não era uma pessoa ruim. E lobisomem ou não, eu fui ousada em ficar os observando. E que não era justo me desesperar ou mudar com eles, só porque descobri o segredo do tio. Por outro lado, se ele fosse uma fera ruim, teria matado a minha tia e não dado prazer a ela. Naquela noite, eu não conseguia dormir direito e não parava de pensar que o tio era um lobisomem e que talvez o Muriel, o Jardiel e o Jadson fossem lobisomens também. Procurei ajuda na internet e encontrei o Elite Oculta. E graças a isso eu fiquei mais calma e muito surpresa, pois ouvi falar do Descobre. E foi quando refleti melhor e saquei que a história da Dona Adelaide havia sido contada por ela mesma. Ela perdeu o marido e os 5 filhos para o Descobre. Passei a noite toda ouvindo Elite Oculta e aprendendo. Também tinha outros canais de relatos, mas eles não abordavam a situação que eu vivia. Portanto, seria perca de tempo ouvi-los. E graças ao Elite Oculta, aprendi até o significado do nome dos meus primos e do nome do meu tio, pois para mim foi algo revelador. No dia seguinte, eu estava sonolenta, mas procurei agir como se nada tivesse acontecido. Eu via os olhares da cumplicidade e os sorrisinhos que a tia Marielle e o tio Luciel trocavam. Com certeza, eles estavam se lembrando da loucura que fizeram no rio. A descoberta que a tia Marielle tinha uma família lupina me deu medo no começo, mas depois eu comecei a ficar curiosa. E sempre que eu podia, eu estava ouvindo Elite Oculta no fone de ouvido.
até o chato do Erivelton me procurar um certo dia. Então eu o dispensei o quanto antes, pois a minha fascinação era entender mais sobre os lupinos. E faltando 2 semanas para eu regressar para casa, eu vi os famosos instintos bissexuais dos meus primos. E foi no final de tarde, no rio, onde eu resolvi me refrescar, eu vi o Muriel, o Jadiel e o Jadson pegando o Gui. Os meus primos pareciam fazer aquilo por molecagem. Mas o que me surpreendeu foram os tamanhos e as grossuras das manjubas deles. Eu fiquei fascinada vendo o quanto eles eram safadinhos, e a beleza dos seus corpos lindos, musculosos e viris. À noite eu não resisti e entrei no quarto do Muriel sem calcinha e só de camisola. E foi uma noite muito louca. Transamos em todas as posições e em todos os orifícios possíveis. Ele era um homem insaciável e eu fiquei toda estourada, mas realizei a minha vontade. E nos dias que se sucederam, eu revelei aos meus primos que sabia que eles eram lobisomens. Cheguei inclusive a transar com os 3, mas precisei da ajuda do Gui para me ajudar a dar conta deles. Afinal, por mais taradinha que eu sou, eu não sou de ferro. Mas o Gui era experiente em aliviar os 3 ao mesmo tempo. Em outra ocasião, experimentei fazer amor com o Muriel em sua forma lupina, e foi a loucura. Era como se eu estivesse possuída pelo prazer intenso e selvagem. E agora eu entendia o quanto é maravilhoso transar com um lobisomem em sua forma lupina. Terminando os dias de visitas, eu saí fascinada da casa da minha tia e louca para regressar. Porém, eu tive uma surpresinha. Com 15 dias que estava de volta em casa, eu descobri que estava grávida. E para piorar, só havia tido 2 relações com Erivelton. E mesmo assim, eu usava proteção para não engravidar. Portanto, eu sabia que ele não poderia ser o pai. E agora, contando pela quantidade de vezes que eu estive enfiada na imensa manjuba do Muriel e dos irmãos dele, o mais provável era que algum deles fossem o pai. Mas para evitar confusão, eu convenci o Erivelton a se deitar comigo sem proteção e depois joguei a gravidez nas costas dele. Afinal, ele tem condição para criar. E mesmo eu tinha que garantir uma pensão para o meu filho, caso o nosso relacionamento acabasse. O que de fato aconteceu, pois assim como aconteceu com a minha mãe, o Erivelton me trocou por uma secretária. Mas até hoje ele paga a pensão do meu filho. E eu tenho dinheiro para comprar o que eu quero. Atualmente, o Muriel é casado e se tornou um homem devotado à esposa. Jadiel e Jadson têm as suas namoradas, mas continuam marcando presença comigo e com o Gui, nos dando muita alegria e satisfação. O tio Luciel, assim que viu o Neilson, que é o nome do meu filho, desconfiou que só poderia ser o seu neto, pois não havia dúvidas que ele era uma criança lupina. Ou melhor, um anjo, como os lupinos de consciência se referem a crianças de sangue lupino. Então eu confessei que era assim, mas não sabia quem era o pai. Daí achei melhor que o meu ex assumisse.
O meu tio e a minha tia me criticaram por isso, mas deixaram claro que a vida era minha e que cada um tem que viver a sua jornada na vida. Bem, eu visito a minha tia com frequência e me sinto muito feliz. E sou cúmplice do segredo da família. E os meus primos sabem me recompensar muito bem por isso. Tenho saudades do Muriel, porém eu respeito muito seu casamento. Bem, este foi o meu relato e espero que não me critiquem. Agradeço ao Elite Oculta pelas informações que ele disponibiliza sobre os lobisomens. E agora eu sei por que dizem que é o canal que melhor aborda o tema lobisomem. Me tornei fã número 1 do canal e não perco um só relato. Boa noite.